Continuando dando a volta, que sirva para todos, atendendo pedido a segunda parte. Cristologia. Quando eu falo da ação do Espírito Santo, eu falo de pneuma, é o termo para espírito, em grego, pneuma, teologia. Quando eu falo da Bíblia, estou falando sobre a biblio e eologia. Quando eu falo do ser humano, homem, estou falando da antropologia. Quando eu falo do pecado, eu me refiro à martirologia. O termo é de pecado, elogia é estudo. Quando eu falo da salvação, é só teologia. Quando eu falo dos anjos, angelologia, demoniologia. Quando eu falo a respeito da igreja, eu falo eclesiologia. Para falar das coisas a respeito dos últimos dias, no final dos tempos, escatologia, termo grosso, para o final, para a extremidade. Essas são as divisórias maior, mas dentro dela existem outras menores. Ao longo do que eu vou falar para vocês, vocês vão entender todos esses termos para que você possa entender qual é essa proposta. Quando eu falo essa proposta de teologia, eu não estou falando simplesmente de uma interpretação. Cada pessoa que dispuser a abrir a Bíblia e começar a ler, ele vai ter um entendimento. Não necessariamente ele vai compreender aquela mensagem no seu início, enfim. Afinal de contas, a Bíblia não é um livro que foi colocado em ordem cronológica. Nós entendemos que a interpretação ela pode ocorrer porque Deus decidiu se comunicar ao homem de uma maneira muito simples, normal. As pessoas podem procurar mensagem escondida, tentar criar código, mas nada disso não existe. A regulação de Deus era compreensível no ser humano. A teologia nada mais faz de que tentar organizar essa organização. É tópico ou assunto pré-terminado. Bom, assim como o evangélico, existe uma prioridade no Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento. A pessoa de Jesus é o ápice da revelação. Por isso, à luz do entendimento da pessoa de Cristo, nós vamos conseguir entender muitas questões que é anunciada, profetizada no Antigo Testamento. Uma coisa mais importante é que nós acreditamos na legitimidade da Escritura. Não se pode fazer, não deveria fazer uma teologia a partir de uma experiência espiritual. Ela não pode passar de cima daquilo que está revelado. Ela precisa ser entendida e explicada à luz da Escritura. Entendemos que o aluno ou a pessoa que está me escutando, ele precisa ter o primeiro é crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não posso querer uma teologia se questionar as crenças, os incrédulos, os dogmas que existem na igreja. Gostaria pecando contra a revelação de Deus, que mostra que Deus deseja se revelar. Mais uma coisa importante, a nossa dependência, Espírito Santo, João 16, 12, 15, ele fala que nos ajudar a entender aquilo que Deus quer. E outra, o sentimento, coração voltado para Deus. Eu quero conhecer, quero entender e conhecer melhor a Deus para que melhorar a minha comunhão com Ele. Isso vai nos ajudar a adoração da maneira com que o jeito que eu vou louvar a Deus com tudo aquilo que tem feito e agora eu consigo entender. Bom, quando nós pensamos que falamos de uma teologia bíblica, isso quer dizer o quê? Nós não estamos surgindo do que já está revelado. Talvez fosse mais correto nós não falar de apenas a teologia. E, na verdade, existem tantas teologias. Se nós pensar no catolicismo, ele segue uma teologia própria. O ortodoxo chega a outro, nós seguimos outra teologia própria. Entre os grupos chamados tradicionais e o grupo chamado pentecostais, nós podemos dividir a teologia se nós pensar por época quase histórica. Nós teremos uma teologia lá no século, os pais da igreja, medieval, que corresponde à Idade Média. A igreja
grande parte do mundo, a teologia sobreposto, nós podemos pensar na teologia reformada, a partir da reforma protestante, com Lutério e tantos outros pensadores, né? Nós temos teologia temporânea, séculos surgindo a partir de pensamento humano. Nós também podemos pensar na teologia num ponto de vista pré-determinado. Se pensamos em teologia calvinista, tudo o que Calvino pensou, João Calvino, então, esse pensou a respeito de um determinado assunto. Aqueles que pensam no ponto de vista da experiência da Igreja Católica, vou trazer para a teologia os dogmas, os ensinamentos que os papas... É sério. Se nós podemos pensar em teologia a respeito de uma ênfase específica, eu vou dar um ênfase em motivo para estabelecerei uma teologia do Antigo Testamento. ênfase no Novo Testamento, estabelecerei uma teologia do Novo Testamento. Bom, retornando, voltando nisso, e a proposta que nós temos até aqui é juntar o íntimo de uma maneira sistemática. A nossa teologia será cristã e bíblica. Quando nós pensamos numa abordagem, ela é dedutiva, ou seja, eu leio o texto para ele estar publicando, para que ele está querendo me ensinar a respeito da vida teológica. Não vou procurar no livro teológico a justificativa por um pensamento. Por isso, devemos tomar muito cuidado, não pegar o versículo isolado, que vai construir todo o pensamento teológico baseado nisso. Normalmente, você leu uma porção do texto para poder entender qual o ensinamento teológico que tem por trás disso. Quando nós pensamos no Velho Testamento, os 5 primeiros livros, chamados de Pentateuco, Paravacredo, Penta, sim, Penta estamos, 5 livros que formam a lei de Moisés. Essa é adorar, essa é a lei básica, essa tem que ser interpretada. Nós temos a parte histórica que fala o que estava acontecendo com o povo depois da lei. Então, a partir de Josué, ir até Esther, vou falar um pouco da história que sucedendo as lições do o povo vinha aprendendo a respeito de Deus. Então, os livros poéticos, Jó, Eclesiástico e Cantares, ou Cântico de Salomão, eles precisam ser entendidos e interpretados como poesia. Mas também tem a parte profética. Primeiro, chamado profetas maiores, que são mais largos. A compreensão precisa ser elementos que já foram cumpridos e elementos que não foram cumpridos totalmente. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Os profetas menores. Depois de Daniel, começa Oséias, Malaquias, uma sucessão de livros menores. Poucos versículos. E também tem a perspectiva profética que fala que algo já aconteceu no sentido que remete no futuro. Então temos um divisor de área. Novo Testamento começa com a narrativa de Jesus. Então eu vou dar uma paradinha, depois eu volto para a terceira parte, tá bom? Beijo no coração e até a próxima.